Então, boa noite, né, para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então, boa noite. Vamos continuar o estudo da segunda parte do Catecismo, né? Que é sobre a celebração do mistério cristão, né? E o que é isso? É a liturgia, entender mais a liturgia, né? A gente já passou pela introdução, né? Por que a liturgia, qual é o significado da palavra, a liturgia como fonte de vida, oração e liturgia, catequese e liturgia, né? Depois eu posso passar os slides que eu fiz assim, né? Um resumo. E estamos no meio do capítulo 1º, né? Que vai ser o mistério pascal no tempo da igreja. Então, essa parte é um pouco mais densa e bem mais algo não tão material, assim, algo bem espiritual, transcendental mesmo. Por isso que eu achei um pouco mais difícil de entender, né? Coisas que muitas vezes a gente não tem tanto contato, mas eu acho que é belíssimo, sim, para todo católico entender, para até valorizar mais os sacramentos, né? Até num artigo que eu li do Padre Paulo falando sobre isso, né? Que o protestantismo não crê nos sacramentos, né? E muitas pessoas atualmente, até católicos, e nós mesmos, podemos estar sem entender plenamente a riqueza que temos, né? E para poder recordar um conceito muito importante que eu falei semana passada, para a gente continuar. Só uma coisa, se eu estiver falando rápido, se alguém tiver alguma dúvida, perguntem, fique à vontade. Porque é um pouco denso mesmo. Entender a liturgia, mas é tão precioso, tanto que a gente vive ela, né? Vou até recordar um pouco a leitura da missa de hoje, né? Espero que todo mundo já tenha ido. Então, e para poder viver melhor aquilo, né? Entender às vezes o valor que a gente não enxerga, né? Eu acho que essa parte do catecismo quer trazer, né? Para mostrar para os fiéis, né? A importância de entender a liturgia para vivê-la bem, certo? Então, lembrando uma coisa que eu falei semana passada, a questão da economia sacramental, né? E igual eu tinha até brincado e brinco novamente para poder, não, a gente se lembra mais por essas coisas, né? Um sacerdote uma vez me explicou, a economia da salvação, né? Economia sacramental, não é você economizar na graça, né? Então, você ir na missa sábado de noite para não ir à missa domingo, né? Não, não é isso. A economia da salvação, né? O que significa economia, né? Não sei se alguém já estudou isso. A economia é entender de onde vêm os bens e como eles são distribuídos, certo? Entender a destinação das coisas, né? A riqueza de algo e para onde ela vai, né? Então, a ordenação e a distribuição e a dispensação, como ela é distribuída a quem, né? Nesse caso, os sacramentos, a graça, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ao seu sacrifício, né? Ele dispensou graças abundantes a todos nós. Então, tem a graça santificante e a graça atual, né? A graça santificante é aquela graça que a gente recebe por meio do batismo, né? Que a gente passa a fazer parte do corpo da igreja, né? Do corpo de Cristo, né? E a graça atual é que a gente recebe por meio dos sacramentos, né? Então, a gente, no batismo, recebe a graça santificante e, por exemplo, se vier a pecar mortalmente, que Deus nos livre, né? A gente rompe a graça santificante e está fora. A gente não está em amizade, né, com Deus. A gente vira um peso morto para a igreja, né? E por meio da graça atual, que a gente pode se receber, nossa, eu vou lá confessar, eu vou lá buscar a confissão, né? Às vezes até para quem não é batizado, né? Não, eu vou lá buscar a igreja, a graça atual age em nós para procurarmos a graça santificante. Essa parte é um pouco mais complexa, assim. Depois eu posso passar alguns vídeos para quem quiser sobre a graça. Mas estudamos um pouco semana passada, né? Sobre a liturgia dentro da igreja, né? Relação com o pai, com o filho. E eu ia começar a falar o Espírito Santo e a igreja na liturgia, né? Que o Espírito Santo é muito importante porque os sacramentos, né? A liturgia é sempre essa conexão de Deus com os homens, né? Mas é engraçado que a liturgia, ela normalmente não, ela vem de Deus, ela parte de Deus e volta para ele, né? Então, quem já leu o livro de Êxodo, né, vê como Deus descreveu como ele queria
é a liturgia, né? Porque a liturgia é glorificar a Deus, né? A gente dá a devida glória ao nosso Criador, né? E o Espírito Santo age nisso para nos impelir a glorificar, a amar a Deus por meio da liturgia, né? Então, para quem quer ir, estamos no parágrafo 1091, falando sobre o Espírito Santo e a Igreja na liturgia, né? E o Catecismo vem nos dar o conhecimento como o Espírito Santo é o pedagogo da fé para o povo de Deus, né? Como ele nos ensina, né? E não só nos ensina, mas também é o artífice, o autor de toda essa obra-prima de Deus, né? Que são esses sacramentos da nova aliança, né? Os sacramentos de nosso Senhor. O desejo e a obra do Espírito no coração da igreja é que nós vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Então, é o que nos impele, nos ensina e nos move a viver a vida de Cristo por meio da liturgia. Quando o Espírito Santo, né, encontra em nós a resposta da fé que suscitou, então ele suscita em nós a fé, que é uma virtude cardial, né, que vem de Deus. Quando a gente responde a essa fé, ele realiza-se uma verdadeira cooperação, a gente coopera com a graça, né? E por ela, pela graça, a liturgia torna-se obra comum do Espírito Santo e da igreja, né? Então passa a ser uma obra que o Espírito Santo nos impele, né? Nós como igreja, a louvar a Deus. E nessa dispensação sacramental, que é a ideia dessa economia, né? Que dispende, que distribui o mistério de Cristo, né? As graças que nosso Senhor conquistou por morrer e ressuscitar por nós, né? O Espírito Santo age do mesmo modo que nos outros tempos da economia da salvação. Prepara a igreja para o encontro com o Senhor, né? Então, a gente está no momento da igreja, né? Que a gente espera a volta de Cristo, né? Que a igreja, como esposa, espera o seu esposo ansiosamente, né? Uma noiva espera o seu esposo. Lembrando e manifestando Cristo a fé da Assembleia, né? Tornando presente e atualiza o mistério de Cristo pelo seu poder transformante. E, finalmente, enquanto espírito de comunhão, une a igreja à vida e à missão de Cristo, né? Qual que foi a vida e a missão de Cristo? A salvação. Então, se alguém pensar um dia assim, para que serve a igreja? Para que existe a igreja, né? Ela existe e ela serve para a salvação dos homens, né? Se a gente for meio que resumir, né? A salvação da humanidade, né? E o Espírito Santo nos prepara para acolher esse Cristo, né? Nessa economia sacramental, até usando as figuras da antiga aliança, né? Uma vez que na antiga aliança o povo ansiava tanto por Cristo, né? As pessoas estavam preparadas, admiravelmente, até o catecismo usa, admiravelmente preparadas. A gente até está vendo esses dias na liturgia, né? Na história do povo de Israel, da antiga aliança, essa preparação para a vinda do Messias, né? E a liturgia da igreja vai conservar como parte integrante e insubstituível, fazendo seus elementos do culto dessa antiga aliança, né? Então, Cristo, ele não veio para romper totalmente com a antiga aliança, né? Ele veio para dar pleno cumprimento. Então, isso que é muito importante a gente entender que o Antigo Testamento faz parte da nossa fé, né? E o Espírito Santo, ele ilumina isso. Até uma frase de Santo Agostinho, né? O Novo Testamento ilumina o Antigo e o Antigo revela o Novo. Porque principalmente a gente vê na Santa Missa, né? E nos outros sacramentos também, né? A leitura do Antigo Testamento, a oração dos Salmos, né? Quem reza a liturgia das horas diariamente vê que os Salmos fazem parte da liturgia da igreja, né? De uma festa de um santo, sempre tem uma leitura do Antigo Testamento e oração dos Salmos, né? E, sobretudo, o memorial dos acontecimentos salvíficos e das realidades significativas que encontraram o seu cumprimento no mistério de Cristo. Então, tudo que a gente lê e assim, até é apresentado na liturgia da igreja, que a gente vê Isaías, principalmente, né? Ele se cumpre no mistério de Cristo, né? A promessa, a aliança, o êxodo, a Páscoa, a vinda do reino, né? O exílio e o regresso. Tudo isso que estava oculto sobre a letra do Antigo Testamento encontra seu pleno cumprimento no mistério de Cristo, né? E revelando a novidade de Cristo a partir dessas figuras, né? Essas figuras grandes do Antigo Testamento, que anunciavam nos fatos, palavras e símbolos da primeira aliança. Então, alguns exemplos, assim, para se recordar, né? O dilúvio e a arca de Noé prefiguravam a salvação pelo batismo.
tal como a nuvem e a travessia do Mar Vermelho e a água do rochedo eram figura dos dons espirituais de Cristo. E o maná do deserto, né, que muitas vezes a gente escuta repetidamente quem lê livros sobre a Eucaristia mostra quanto que o maná ele prefigurava a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu, né? Então a igreja ela relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje da sua liturgia, né? Então é a boa notícia do Evangelho, né? É sempre trazer o que os grandes acontecimentos da história para a realidade do dia a dia, né? Para a novidade do dia a dia. Né? Isso, porém, exige igualmente que a catequese ajude os fiéis a abrir-se à inteligência espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da igreja a manifesta e nos faz viver. Então, muitas vezes a gente se pergunta, não sei se alguém já teve essa viagem, assim, nossa, para que serve uma homilia, né? Porque dependendo da missa que você vai, cada padre faz de um jeito, né? Tem padres que falam de um assunto que não tem tanto a ver com a liturgia, né, da palavra. Algum sacerdote pode falar do santo do dia. Mas o catecismo nos impele que a liturgia ela deve ser explicada para a gente ter o esclarecimento da riqueza, né? Para que a gente tenha o entendimento, né, da primeira leitura, dos salmos, né? E do que a liturgia nos prepara. Então, essa inteligência espiritual, né? Que até no catecismo que a gente está aprendendo agora, nessa parte, nos convida a viver, né? E durante essa semana, que tiver a oportunidade de ir à missa, pensar um pouco sobre isso, né? O quanto que a liturgia de cada dia nos mostra muito o que viver naquele dia, né? E cada dia da semana também, né? Existe uma preparação da igreja para alguma devoção espiritual, né? Por exemplo, amanhã, né, segunda-feira, é o dia das almas do purgatório, né? Então, cada dia tem a sua devoção especial por parte da igreja. E é algo também que é muito importante que o catecismo vai nos trazer, que a gente se maravilha, assim, né? Muitas vezes em ver como Cristo fez uma ligação entre a liturgia, Cristo e a igreja, né? Essa ligação entre a liturgia judaica e a liturgia cristã, né? Que foi o pleno cumprimento de um por meio da vinda do Messias. Então, é necessário entender melhor o conhecimento da fé e da vida religiosa do povo judeu, tal como ainda agora são professadas e vividas. Então, o catecismo nos fala, né? Até hoje eles vivem isso, né? Até hoje eles esperam, e a gente pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da nossa liturgia também, né? Então, para os judeus, tal como para os nós cristãos, né, a Sagrada Escritura é uma parte essencial da sua liturgia. Então, podemos ver a liturgia da palavra, na sua estrutura, encontra sua origem na oração judaica, né? A oração das horas, né? A liturgia das horas, os laudes, as vésperas, né? Que a gente utiliza os salmos, né? E outros textos e formulários litúrgicos têm nela seus paralelos, assim como as próprias formas das nossas orações mais veneráveis, como o Pai Nosso. As orações eucarísticas inspiram-se também em modelos de tradição judaica, né? E também a gente pode entender a semelhança e a diferença, né, dos respectivos conteúdos, tão visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, né, como a nossa Páscoa, que tanto os judeus quanto os cristãos celebram a Páscoa, né? A Páscoa da história, essa virada para o futuro entre os judeus, e a Páscoa consumada na morte e ressurreição de Cristo, entre os cristãos, né? Embora sempre na esperança da sua consumação definitiva. Então, me foi muito útil ler essa parte do catecismo, entender melhor por que os judeus não aceitaram Cristo, né? Porque eles viam, esperavam o príncipe da paz, né? Que depois que Cristo viesse, não teria mais a... Seria como o fim do mundo mesmo, né? Então, Cristo, ele veio mostrar o tempo da igreja, né? Ele veio ressignificar a religião, veio nos trazer os sacramentos, o templo da igreja, veio trazer sua esposa à igreja, né? E para poder dar um pleno cumprimento, né? Então, por isso que os judeus não aceitaram Cristo, porque eles acharam que já ia ter o fim, que ele ia ser o príncipe da paz, né? Que ele ia salvar o seu povo. E não foi desse jeito, né? Cristo, ele veio para trazer uma segunda vinda, né? Então, igualmente como os judeus estão esperando, né, a vinda de Cristo, nós estamos também, né? Só que eles ainda não veem que ele já veio. Então, a Assembleia deve sempre se preparar para esse encontro, né? E o Espírito Santo que age nisso, né? Essa preparação dos corações para cada sacramento, né? Para viver a liturgia, é obra do Espírito Santo, né? E particularmente dos seus ministros, né? Dos sacerdotes.
A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai, né? Fazer a vontade de Deus. Essas disposições pressupõem-se para receber outras graças oferecidas na própria celebração. Então a gente tem que se preparar, que seja para a missa diária, para a missa dominical, né? Mas também para aquelas pessoas que se preparam para uma crisma, para uma primeira comunhão, ou até para o matrimônio, né? Quanto mais a gente não deve se preparar para receber. E para os frutos de vida nova que ela é destinada a produzir em seguida, né? Então a liturgia ela nunca se finaliza assim, ai, acabou, pronto. Não, sempre há um chamado para continuar uma vida nova, né? Para dar frutos. E o Espírito Santo vai recordar sempre o mistério de Cristo, né? O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar Cristo e sua obra de salvação na liturgia, principalmente na Eucaristia e analogicamente nos outros sacramentos. A liturgia vai ser sempre o memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo ele age com memória viva da Igreja, né? Porque se a gente parar para pensar, né, a Igreja está aí tem 2000 anos, né? Quem que sustentou, quem que sempre trouxe viva no coração dos cristãos, né? Dentro da Igreja, a memória da salvação, né? Sempre foi o Espírito Santo, né? A gente consegue ver que tantas vezes que a Igreja estava afundando, né? O Espírito Santo sempre nos sustentou, né? De acordo, e Cristo nos prometeu isso, né? De acordo com o que Cristo nos prometeu. O Espírito Santo atualiza sempre o mistério de Cristo, né? A liturgia cristã não se limita a recordar os acontecimentos que nos salvaram, né? Então não é simplesmente a gente lembrar, aquilo passou e acabou-se, não. O Espírito Santo atualiza, né? Vai nos tornar aquilo presente, né? O mistério pascal de Cristo, a Santa Missa, né? Celebra-se, não se repete, né? As celebrações que se repetem. Então, o mistério, ele aconteceu uma vez e sempre. Isso é um pouco transcendental, né? Mas que para Deus não tem o tempo. Mas em cada uma das celebrações sobrevém a fusão do Espírito Santo que vai atualizar, né? Não é se repetir. Talvez a gente possa até usar o verbo errado, mas o verbo certo não é que a gente celebra a morte de Cristo várias vezes, né? A gente atualiza aquele único mistério que aconteceu para a nossa salvação, né? E até Cristo nos impele a isso, né? Fazer isso em memória de mim, né? Então, todos os dias a gente pode participar dessa atualização do mistério de Cristo. O poder transformante do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino, né? Então, de alguma forma muito espiritual, né? A liturgia ela faz com que peçamos mais, né? A vinda do reino, a volta de nosso Senhor, né? E a consumação do mistério da salvação, nessa expectativa e nessa esperança, né? O Espírito Santo faz-nos realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Então, a gente pode participar, e a gente viu isso um pouco semana passada, né? A liturgia terrestre e a liturgia celeste muito infundidas uma na outra, né? Enviado pelo Pai, o Espírito Santo, né? Que atende à epiclese da igreja. Aprendi essa palavra hoje. Epiclese, vou explicar. A que atende à epiclese da igreja, o Espírito da vida aos que acolhem e constitui para eles, desde já, as aras da sua herança, né? E o que é essa epiclese? Não sei se alguém já tinha escutado falar, eu nunca, né? Mas a epiclese é a oração, né? Que, se vocês forem lembrar durante a missa, né? Que invoca o Espírito Santo nos sacramentos. É aquela hora, depois do canto do santo, né? Santo, 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 que o sacerdote ele pede que o Espírito Santo desça sobre as oferendas do pão e do vinho, né? Então, depois de rezar, né? Não é nem cantar, é rezar o santo, o sacerdote coloca a mão sobre o pão e o vinho para pedir que o Espírito Santo venha, né? Essa parte específica se chama epiclese. Muito legal. Então, é uma parte especial e fundamental da Santa Missa, né? É o centro da Santa Missa. E tudo isso foi a ação do Espírito Santo na liturgia. Agora, no artigo 2, o Catecismo vai trazer o mistério pascal nos sacramentos da Igreja, né? Ele estava trazendo mais a liturgia propriamente, né? Entendendo mais a liturgia. Agora vai entrar mais em cada sacramento. E semana que vem falaremos mais um pouco sobre os sacramentos, né? E depois cada um especificamente. E por mais que possa parecer talvez um pouco repetitivo, né? Ou talvez um pouco minucioso, né? Mas é porque são tantos detalhes ricos, né? Que vale a pena aprofundar neles, né?
que é de fato um mistério, né? Então, toda a vida litúrgica da igreja gravita. Então, existe um poder de gravitação mesmo, né? Em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. E lembrando, né? Há na igreja 7 sacramentos. Todo mundo lembra quais? Batismo, o crisma, ou confirmação, Eucaristia, penitência, a confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, né? Todos eles constituídos por Nosso Senhor, né? Nesse artigo especificamente, o artigo 2 do Catecismo, trata-se do que é comum aos 7 sacramentos da Igreja, do ponto de vista doutrinal, o que lhes é comum sob o aspecto da celebração, vai ser exposto no capítulo 2, e o que é próprio de cada um constituirá as próximas sessões, né? Então, pelo Espírito Santo, que conduz a igreja para a verdade total, olha que bonito isso, né? Que o Espírito Santo vai conduzindo a igreja para o pleno entendimento, para a plena consumação dos sacramentos, né? A igreja reconheceu, pouco a pouco, este tesouro recebido de Cristo, e foi-lhe precisando, sendo cada vez mais preciso, essa dispensação, né? Olha que parte maravilhosa, assim, né? Que muitas vezes a gente vê a igreja hoje como algo já colocado, né? Como algo assim, tá assim, sempre foi assim, né? Não, mas pouco a pouco a igreja foi conduzida pelo Espírito Santo, né? Então a gente pode pensar, a batina é um sinal do sacramento da ordem, mas ela não sempre existiu, né? Pouco a pouco o Espírito Santo foi conduzindo a igreja a esses sinais dos sacramentos, né? Ou, por exemplo, uma aliança, possa ser que alguma época não existia isso, né? E conduzindo para a verdade, foi-lhe precisar na dispensação, como a igreja iria distribuir, como ela ia pegar essas graças, né, de Deus e distribuir a cada um dos fiéis, né? Tal como fez relativamente ao cânon das Sagradas Escrituras e à doutrina da fé, enquanto fiel despenseira dos mistérios de Deus. Desculpa, gente. Sim, enquanto fiel dispenseiro dos mistérios de Deus. Assim, a igreja discerniu, né, no decorrer dos séculos, que entre as suas celebrações litúrgicas, há 7, porque existem várias outras celebrações litúrgicas também que existem, né, mas somente 7 entre delas, no sentido próprio da palavra, são os sacramentos instituídos pelo Senhor. Certo? Então, existem várias outras celebrações litúrgicas, mas que não estão com o nome de sacramento, né? Assim como o cânon das Sagradas Escrituras não foi algo dado assim, não foi algo que caiu do céu, né? Como tem até aquele vídeo do Padre Paulo Ricardo, né? A Bíblia não caiu do céu de zíper e toda feita, né? Impressa, não. Foi algo que a igreja pediu ao Espírito Santo, e o Espírito Santo conduzindo a igreja para poder dar pleno. Qual que é a palavra? Qual que é a palavra? Plena realização, né? Então, o ministério ordenado, ou sacerdote ministerial, está ao serviço do sacerdócio batismal. Então, o sacerdote ele é muito importante para o serviço dos sacramentos, né? Ele garante que nos sacramentos é de certeza que Cristo age pelo Espírito Santo em favor da igreja. A missão de salvação, confiada pelo Pai ao seu Filho encarnado, é confiada aos apóstolos. Então, o Pai confiou ao seu Filho a missão da salvação, né? E este deu aos apóstolos, e por eles aos seus sucessores, né? Então a gente pensa na sucessão apostólica. Então, pelo Espírito de Cristo, agirem no seu nome e em sua pessoa, né? Então agora a gente fala que os sacerdotes são ipsos Christus alter Christus, né? São outro Cristo, o mesmo Cristo, né? E assim o ministro ordenado é o laço sacramental que une a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos, né? Então, o ministro, ele de fato, assim, segundo a ordem de Melquisedeque, né, ele é eternamente sacerdote pela uma ação litúrgica daquilo que fizeram e disseram os apóstolos, e por eles, ao que disse e fez o próprio Cristo, que é a fonte e o fundamento dos sacramentos, né? Então, novamente, igual eu falei semana passada, né, a importância da sucessão apostólica, né?
Então, olha que lindo isso, né? Os três sacramentos do batismo, confirmação e a ordem, né? Eles vão conferir, além da graça, essa graça santificante, né? Um caráter sacramental, um selo, né? Então a gente é selado de fato, pelo qual o cristão participa nesse sacerdócio de Cristo, né? E faz parte da igreja segundo o seu estado, né? De leigo, de religioso e nas suas funções mais diversas, né? Essa configuração a Cristo e à Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével, né? Ela não é uma coisa que para de existir, né? Ela fica para sempre no cristão, como uma disposição positiva para a graça, como uma promessa e garantia da proteção divina, e como vocação para o culto divino e para o serviço da Igreja, né? Por isso, esses três sacramentos, eles nunca podem ser repetidos. Então, por exemplo, a gente vê, né? A receber a Eucaristia, né? A gente repete aquilo com uma frequência enorme, né? Confissão também, né? Ou você pode pensar, ah, não, mas a unção dos enfermos pode receber só uma vez. Não, você pode receber várias. Inclusive, é um sacramento pouco compreendido, porque a unção dos enfermos você pode, de repente, precisar fazer uma cirurgia, você pode pedir a unção dos enfermos. Ou para quem tem avós e avós, né? E amanhã, especialmente, é o dia do avô e da avó. É muito importante que a gente conscientize, né, essas pessoas mais velhas da necessidade que elas podem receber a unção dos enfermos sem estarem enfermas, acamadas, né? É uma preparação para a morte que a gente sabe que com o passar dos anos fica mais próximo. Então é algo muito importante também a gente entender que a unção dos enfermos pode ser algo repetida, né? E até o matrimônio mesmo, né? Que até a morte os separe, então. Não é um selo, né? Como o sacerdote, né? Tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, né? O sacerdote é sacerdote para sempre. Então, a pessoa casada, não, ela pode receber aquele casamento diversas vezes. E não tem problema, né? Não é como que um problema isso. Mas o batismo, a confirmação e a ordem nunca podem ser repetidos. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens e à edificação do corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E, por fim, a prestar culto a Deus, como sinais, né? Tem também a função de instruir. Não só supõe, né, a fé, mas também a alimentam, né? Então, para você participar do sacramento, você precisa da fé, mas também vai alimentar a sua fé, né? É como se fosse algo que se retroalimenta, né? E vai fortificar e exprimir por meio de palavras e coisas, razão pelos quais se chamam sacramentos da fé, né? E a fé da igreja, ela é anterior à fé do fiel, né? Para a gente ter a fé, a gente precisou da igreja que nos traz a salvação, né? Que a gente é chamado a aderir à fé da igreja. Então, quando a igreja vai celebrar os sacramentos, ela confessa a fé recebida dos apóstolos, né? Todo domingo a gente reza o credo, né? E daí antiga frase, assim, né? Lex orandi, lex credenti, né? A lei da oração é a lei da fé. O que a gente reza, a gente crê. Então, por isso que é muito importante a gente saber o que reza, né? Entender o que a gente... Por isso que é importante até o estudo do catecismo, né? Que a partir do que a gente entende, a partir da nossa fé, a gente reza aquilo também, né? Então, a liturgia é um elemento que constrói, né? Que constitui uma tradição viva e santa que a igreja carrega, né? E a igreja sempre afirma para os crentes, né, para os seus fiéis, que os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação, né? Então, não tem como se salvar fora da igreja, né? Isso é um dogma também, né? São necessários para a salvação. Então, a confissão, a comunhão, né? A igreja até coloca que é necessário que pelo menos uma vez no ano, né? Para aquelas pessoas que moram tão longe, que não têm a possibilidade de frequentar com uma certa, de uma maneira assim, dominical, que é o mais, que seria o melhor, né? Mas pelo menos uma vez do ano, né? Para aquilo é necessário para a salvação de cada fiel. E essa graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e é própria de cada sacramento. Então, cada sacramento é importante para a vida do fiel. Então, não tem como a gente dispensar, né? Então, por exemplo, até aqui na minha família, assim, eu tenho algumas tias que são mais velhas e ainda não receberam o crisma, né? E às vezes pode parecer que é algo típico de alguma idade, né? Ai, porque com 15 anos você recebe o crisma. Mas isso é até um costume, né, do Brasil. Mas é algo que é o chamado da igreja para confirmar a sua fé em qualquer idade que tiver, né?
E também o exemplo da unção dos enfermos, né? Em qualquer idade, né? Nós, mais jovens, podemos receber a unção dos enfermos se alguém for fazer uma cirurgia, né? Não há problema nenhum nisso, né? Então, cada sacramento vai ter uma graça específica, né? O Espírito Santo cura e transforma aqueles que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus, dando forma a cada um, assim, ao formato de Cristo, né? E esse fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção vai nos deificar, né? Vai nos unir vitalmente ao Filho único, né? De Salvador. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive, né? E desde sempre, desde o mais começo da igreja, né? Desde a era apostólica, a liturgia é atraída para o seu termo, para o seu fim, né? Pelo gemido, pelo anseio que o Espírito Santo nos traz na igreja, né? Maranata, né? Que Jesus volte, né? Da volta de Cristo. E assim, São Tomás vai definir as diferentes dimensões de um sinal sacramental. Né? Porque o sacramento ele sempre vai ser um sinal visível de uma graça invisível. Então, a gente pode pensar num matrimônio, né? A aliança, ela não é o que faz aquilo ser um sacramento, mas ela é um sinal, né? E o que é sinal? Quando a gente estuda filosofia, a gente pensa isso. Se eu falo copo, se eu mostro um copo, isso é um sinal se eu falo, é um sinal de algo físico, né? Mas o sacramento, ele é um sinal físico de algo invisível, né? Um sinal visível de algo invisível. Então, o São Tomás, ele vai trazer as 3 dimensões do sinal sacramental, né? O sacramento é um sinal rememorativo, né? Que nos rememora, que nos traz a memória daquilo que o precedeu, ou seja, da paixão de Cristo, né? Sempre é um sinal. Isso é muito bonito, porque muitas vezes a gente só pensa a missa como a paixão de Cristo, né? Mas cada um dos sacramentos tem esse sinal da paixão de Cristo. E demonstrativo daquilo que em nós a paixão se realiza, ou seja, a graça, a salvação, né? E um prognóstico, o que isso quer dizer? Né? Ele vai anunciar de antemão a glória futura, né? O sacramento, ele sempre vai ter esse olhar para o futuro da nossa salvação, né? Para a vida eterna, todos os sacramentos. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo bem? Falando demais e tal. É um pouco denso, assim, mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Então, Santo Tomás vem trazer isso para a gente entender os sacramentos, né? Entender para que servem os sacramentos, né? Aí, para poder finalizar, né? No capítulo 2 vai ser a celebração sacramental do mistério pascal, né? Entender cada sacramento, quem o celebra, como celebrar, quando celebrar, onde celebrar, né? E entender isso faz parte da celebração da liturgia da igreja, né? Entender que quem celebra a liturgia é a ação do Cristo, sempre é Cristo que celebra, né? Os que agora celebram como sacerdote, né, para além dos sinais, eles estão integrados nessa liturgia celeste, né? A liturgia celeste ela vai ser a total comunhão e a festa. E entender que a liturgia terrestre sempre vai se relacionar com a liturgia celeste, terrestre com a celeste. Então, o Apocalipse de São João, né, que é sempre lido na liturgia da igreja, revela primeiramente um trono preparado no céu e alguém sentado no trono, né, que sempre vai ser o Senhor Deus. Depois, o Cordeiro imolado, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sacerdote, sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e é dado. Enfim, o rio da vida, que corre do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo, né? Então isso vai ser a liturgia celeste, que vai ser o que a gente não enxerga na liturgia terrestre, né? Alguns vídeos, alguns locais, eles fazem esse simbolismo, assim, né? Para mostrar o quanto que a liturgia terrestre sempre vai nos levar ao céu. Então, recapitulados em Cristo, tomam parte no serviço do louvor a Deus, né? Então, os sacramentos são sempre como dar a Deus o que é devido a Ele, né? E na realização do seu desígnio, né? Toda a criação, os servidores da antiga e da nova aliança, o novo povo de Deus, em particular os mártires, né? A Santíssima Mãe de Deus, a esposa do Cordeiro, né? A igreja, e aí a gente lembra, a igreja triunfante, padecente, militante, né? Enfim,
uma numerosa multidão que ninguém podia contar e provinda de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa parte da liturgia celeste, né? É nessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar, quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos, né? Esses foram os celebrantes da liturgia celeste. Os celebrantes da liturgia sacramental, né? Os sacramentos, eles são devidos à vida da Igreja neste momento. Quando vier o retorno de Cristo, né? Quando Cristo voltar, não são necessários mais os sacramentos, né? Que são sinais visíveis de uma graça invisível. Não, a gente já vai ter a graça invisível. Então, os celebrantes da liturgia sacramental é toda a comunidade, né? O corpo de Cristo unido a sua cabeça que celebra. Então, as ações litúrgicas, elas não são ações privadas, né? Mas celebrações da igreja, que é esse sacramento da unidade. Então, hoje, quem foi à missa, né, viu que, por exemplo, igual eu estava falando da liturgia da palavra, né, da leitura do Antigo Testamento, dos Salmos, né? Pegando aqui a liturgia diária, a primeira leitura vem falar do segundo livro dos reis, de Eliseu, né, que Deus deu quer ver? Que foi dados 20 pães para alimentar 100 pessoas, né? E isso como um símbolo do que Cristo ia fazer, né? No Salmo também, que a gente sempre entoa, né? Saciai os vossos filhos, Senhor. E na segunda leitura, né? Igual essa parte está falando, sempre pedindo a unidade da igreja, né? Que São Paulo vem trazer um só corpo, um só espírito, né? Uma só fé, um batismo. E no Evangelho, a plena disposição, né? O pleno cumprimento, né? Em que Cristo vai pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 homens, né? Então, é sempre um sacramento da unidade, né? De um povo santo reunido e ordenado sobre os bispos. Então, sempre existe essa hierarquia, ordenação da igreja, né? Por isso, tais ações vão pertencer a todo o corpo da igreja, né? Então, a nossa fidelidade, né? A nossa vida na graça, né? Ela vai pertencer a toda a igreja, né? Não é algo individual, né? Eu vou à missa porque eu quero ir para o céu, porque eu quero participar da paixão de Cristo, não, né? Vai pertencer a toda a igreja está ali, né? Manifestando e afetando, né? Então, até a gente pensar na questão da liturgia das horas, né? Quando a gente reza a liturgia das horas, a gente está rezando junto com toda a igreja, junto com o Papa, com os bispos, todos os religiosos, né? Todos os leigos. Então, cada um dos membros de um modo diverso também, né? Cada um com a sua variedade de estado, funções, uma participação atual, né? E também, por isso, sempre que os ritos comportam, segundo a natureza própria de cada qual, uma celebração comum, caracterizada pela presença e ativa participação dos fiéis, né? A gente sempre deve buscar ativamente participar daquilo. E talvez a gente pode pensar que ativamente é fazer algo, né? Mas estar ali, né? Se preparar para cada sacramento, né? Que a assembleia, como batizados, né? Como aquelas pessoas que estão na graça, elas estão ali junto do Espírito Santo, né? No sacerdócio santo, mediante todas as obras do cristão, sacrifícios espirituais, né? Este que é o sacerdote comum de Cristo, né? Que é o único sacerdote que pode ser participado por todos os seus membros, né? E aí vem uma parte bem bonita aqui, que é o desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, então olha só, o primeiro sacramento que a gente recebeu, né? Não é nem ainda, né? Alguns de nós, né? Não sei todos. Mas um direito e um dever do povo cristão, raça escolhida, sacerdote real, nação santa e povo adquirido. Mas nem todos os membros vão ter a mesma função, né? Por mais que a Mãe Igreja nos impele a sempre participar da vida dos sacramentos, né? Alguns deles são chamados por Deus, na igreja e pela igreja, a um serviço especial na comunidade, né? Esses vão ser escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, pelo qual o Espírito Santo vai se tornar com que eles sejam aptos para agirem na pessoa de Cristo cabeça, né? Ao serviço de todos os membros da igreja. Então, aqui eles vão servir todos os outros membros, né? Então, esse ministro ordenado, né, um padre, ele sempre vai ser o ícone de Cristo sacerdote, né? E por ser na Eucaristia que se manifesta plenamente o sacramento da igreja, né? Nessa presidência, naquele que preside a Eucaristia, né?
vai aparecer em primeiro lugar o ministério do bispo, né? Que ele sempre é chamado como pastor, né? Como aquele que pastoreia. E em comunhão com ele, todos os presbíteros e diáconos também, né? Da importância de a gente relembrar os diáconos também. E alguns são até casados, né? Que tem essa condição. Mas os diáconos, eles também podem abençoar, podem dar alguns sacramentos, né? E para esse exercício das funções do sacerdote comum dos fiéis, existem ainda outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, né? E cuja função é também determinada pelos bispos segundo as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os acólitos, os leitores, os comentadores e os membros do coro desempenham um verdadeiro ministério litúrgico, né? Também fazem parte da liturgia. Assim, a gente está acabando aqui a parte de quem celebra a liturgia na igreja, né? Assim, na celebração dos sacramentos, toda a Assembleia é liturga, né? Cada qual segundo a sua função, mas na unidade do Espírito que age em todos, né? Nas celebrações litúrgicas, limita-se cada um, ministro ou simples fiel, né, ao exercer o seu ofício, a fazer tudo e só o que é da sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Então é importante entender quem celebra cada sacramento, né? Quem celebra a liturgia, mas ver o quanto a igreja nos impele, né? Eu queria fechar com isso no dia de hoje, né? Esse desejo ardente que o catecismo coloca, né? De que todos os fiéis cheguem à plena consciência e ativa participação nas celebrações litúrgicas. Então, um convite a todos a sempre entender do que a gente está fazendo parte, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje, né? Semana que vem, acabaríamos essa parte, né, do como celebrar, que a gente viu quem celebra, né? Como celebrar, quando celebrar e onde celebrar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Tudo tranquilo? Ótimo. Então, vou só enviar essa parte aqui, que eu achei muito bonita, pessoalmente, para ficar como uma memória, assim, para a semana, né? Até o próximo domingo, né? E colocar em prática, né? Esse conhecimento da liturgia, né? E esse desejo que a gente entenda que a igreja tem e participe, né? Um direito e um dever de cada um de nós. Certo? É isso? Tudo bem, Leidson? Tudo certo? Ana Flávia também? Vitor, tranquilo? De nada. Espero. Ok. Mas era isso, assim, que eu queria trazer, porque senão eu ia começar o outro e não ia dar tempo, né? A parte do como celebrar. Aí vai ser bem específico também. Sim, por favor. Disponha, Gleison. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Ana Flávia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei comigo. Santa Teresa d'Ávila, né? Rogai por nós. De nada, até semana que vem, gente. Eu também. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.